Bom, então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as formas farmacêuticas semissólidas. As formas farmacêuticas semissólidas, né, é uma forma farmacêutica que nós vamos começar a ver nas nossas próximas aulas, né? Finalizando o C9, nós vamos começar depois, né, com a UC10, que são as formas farmacêuticas semissólidas, tá? Aí depois a gente vai para o laboratório, né, para finalizar toda essa parte prática, né, que nós não tivemos ainda. Então, as semissólidas, né, as formas farmacêuticas semissólidas, eles podem ser aplicados topicamente, ou seja, eles vão ser aplicados sobre a pele, sobre as mucosas. Tudo que vai ser aplicado via retal ou via vaginal, nós chamamos também de via tópica. Essa forma farmacêutica, né, semissólidas, ela pode ter os ativos ou não. Tá? Ela pode ter um efeito terapêutico, pode ter um efeito farmacológico, ou pode ser que ela não tenha. E a ação dela pode ser local ou pode ser também sistêmica. A ação pode acontecer, por exemplo, sobre a pele, né? No caso, vamos colocar, por exemplo, uma assadura, né, de um bebê. Ou pode ter uma ação sistêmica, que daí essa pomada, né, esse medicamento que vai, o semissólido, ele vai cair para a corrente sanguínea e vai ser espalhado, né, pelo organismo todo. Por exemplo, temos os cremes, temos as loções, as pomadas, os géis, as pastas. Todos esses produtos, eles são formas farmacêuticas semissólidas. Essas preparações semissólidas, quando elas não têm, né, algum medicamento, elas podem ser classificadas como cosméticos. E por ela ser um cosmético, ela pode ter um efeito, né, hidratante e pode ter também um efeito que seja agradável sobre a pele da pessoa que esteja utilizando essa preparação. A pele é o maior órgão, né, do nosso corpo, tá? E ela tem algumas funções, que é proteger os órgãos internos contra alguns agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Imagina, né, se tudo fosse exposto, né? Se coração, rim, pulmão, né, tudo ficasse exposto. Imagine, a chance da pessoa adoecer seria muito maior, né, do que é hoje em dia. Ela também auxilia na percepção sensorial. Então, quando a gente percebe, né, que está muito calor, a pele começa a transpirar. Se você percebe que está muito frio, o que acontece? Os pelinhos, né, da nossa pele, eles ficam todos eretos, né, mostrando que está frio. Quando você está, por exemplo, passando uma roupa, né, você deixa o ferro lá, sem querer você bate a mão no ferro. Qual é a reação? Né? Qual é a percepção que a gente tem? Bateu, né, que alguma coisa quente no braço, a gente tira, né, o braço correndo. Então, tudo isso a gente consegue devido à presença da nossa pele. E também ela faz a manutenção dos fluidos biológicos e o balanço eletrolítico. Aqui tem muito a ver também com o suor, né? Para a gente não perder muita água. Então, e não elevar muito a temperatura da gente também. Então, a pele, ela consegue fazer esse equilíbrio, né, eletrolítico. Porque imagina, se tiver muito calor e a gente não transpirasse, o que aconteceria? A nossa temperatura corporal iria lá para cima. Né? Então, a transpiração, ela acaba auxiliando para que a nossa temperatura interna permaneça a mesma. E também, imagina se a gente começa a transpirar e sai um monte de líquido. Né? O que acontece? A gente ficaria desidratado. Então, essa quantidade de líquido
né, que sai também com o suor, é uma quantidade de líquido que a nossa própria pele, o nosso próprio organismo, consegue controlar essa quantidade. Então, todas essas funções, né, da pele, elas são exercidas principalmente pela epiderme e pela derme. Só que se a gente lembrar, a nossa pele tem 3 camadas, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função de cada uma delas. A epiderme, ela vai ser a camada mais externa da pele, tá? A camada mais externa da pele, que é essa camada que nós temos que estar em contato com o meio ambiente. Então, essa camada é a epiderme. Ela é uma camada que é repleta, né, em queratina, e ela vai dar origem a alguns anexos cutâneos, como unha, pelo, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas também. E a derme? A derme, ela é uma parte que vem um pouquinho mais interna, né? Logo após a epiderme, nós temos a derme. Então, a derme, ela possui vasos sanguíneos, ela possui os vasos linfáticos, né? Os nervos, terminações nervosas. Ela é formada por fibras, né? De colágenos e fibras também elásticas, que vão dar rigidez, força e elasticidade para a nossa pele. E mais embaixo, nós temos a hipoderme. Tá? A hipoderme é a parte, né, mais interna que nós temos da nossa pele. Ela protege contra algumas traumas físicos e ela é principalmente um depósito de gordura. A hipoderme. Então, a hipoderme vai variar muito de tamanho, né, de pessoas para pessoas. Pessoas mais magrinhas, elas têm uma hipoderme menor. Pessoas que são mais gordinhas, ela tem uma hipoderme um pouquinho maior. Quando nós queremos um efeito hidratante sobre a pele, tá? Apenas para hidratar a pele, né? Frio, por exemplo, a pele fica mais ressecada. Então, nós queremos passar um hidratante, nós queremos passar um óleo corporal, né? Para hidratar a nossa pele. Então, esse hidratante, esse óleo corporal, o efeito dele vai se dar apenas na epiderme. Quando nós utilizamos, né, principalmente aqueles dermocosméticos, que é para proteger, né, o nosso corpo, né, ou para não aparecimento, né, de rugas, aparecimento de linhas de expressão, ou até mesmo para tratar né, as ruguinhas que aparecem e também uma celulite, uma estria. Esses medicamentos, eles têm o efeito nesses dermocosméticos, né, o próprio nome fala, né, dermocosmético. Por quê? Porque ele vai ter o efeito aonde? Na derme. Eles vão atuar principalmente dentro do colágeno e da elastina que nós temos na pele, tá? Que é para tentar dar mais rigidez, mais força para a pele e para que aquelas ruguinhas possam, né, desaparecer, tá? Então, os produtos semissólidos, eles são desenvolvidos para ter um efeito local, mas ele pode ter também uma absorção sistêmica, tá? Essa absorção, ela tem que ser considerada, porque o fármaco, ele pode sair, né, da derme e ele pode passar, né, ele pode sair da epiderme, ele pode ir para a derme e pode chegar à corrente sanguínea. Então, a absorção dos fármacos, ele se deve principalmente à penetração que tem na pele, tá? Através dos poros que nós temos, através das glândulas sudoríparas, ele consegue chegar, né, na derme, ele consegue chegar até os vasos sanguíneos e ele vai atingir também a hipoderme. Tem alguns fármacos, né, que são utilizados por via tópica, que tem a finalidade, o efeito dele principal é o efeito sistêmico, que é a nicotina e o estradiol. O estradiol é muito utilizado como hormônio.
tá? Só que daí ele vem na forma de adesivos, tá? Que é uma via tópica, né? O adesivo que a pessoa coloca e ele vai chegar até a corrente sanguínea para ter o efeito anticoncepcional. Tem um medicamento também para Alzheimer, que é um medicamento relativamente novo no mercado, ele também está presente na forma de adesivos. A nicotina, tá, que tem também na forma de adesivo, ela é utilizada para pessoas que estão querendo parar de fumar. Tá? Então, o que que acontece? Para a pessoa não ter aquela ansiedade, né, de fumar, sentir sentir a necessidade, né, da nicotina, porque ela está sentindo que ela está com a falta dessa nicotina, através desses adesivos, pequenas quantidades de nicotinas, elas são injetadas no corpo humano. Tá? Elas caem para a corrente sanguínea e a pessoa não sente, né, aquela abstinência em relação à nicotina. Por quê? Porque está sendo liberada uma pequena quantidade. Então a pessoa não sente tanta falta dessa nicotina, né, no organismo dela. Ah lá, o Tim, lento. Vamos, Tim. Opa, agora foi demais. Isso aqui. Então, agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a pomada, tá? O que vem a ser a pomada? Então, a gente vai começar a entrar agora um pouquinho falando, né, sobre o conceito de pomada e vamos começar a falar também um pouquinho mais sobre a parte técnica, né, da manipulação da pomada. A pomada, ela é uma preparação semissólida, tá? Que ela é destinada à aplicação externa, seja numa pele ou seja na mucosa. E ela pode ter ativos ou não. Por exemplo, uma pomada para assadura, tá? Ela vai ser aplicada na pele. Tem aquelas pomadinhas oftálmicas, né? Oftalmológicas. Elas podem ser aplicadas diretamente nos olhos, né? Na pálpebra, tá? Na parte aqui de baixo, né? Dos olhos, tá? Então, ela é uma pomada que vai ser aplicada na mucosa, tá? E não tem problema, né? De fazer essa aplicação dessas pomadas, né? Nos olhos, né? Se preciso, e se ela for numa parte dentro do olho mesmo, não vai prejudicar a nossa visão. Então, ao ser aplicada sobre a pele, ela pode fundir-se devido à temperatura do local e à fricção. As pomadas, né, se você for aplicar elas, né, quando é um calor muito intenso, o que você percebe? Essas pomadas, quando você coloca sobre a pele, elas se dissolvem muito rapidamente. No frio, você coloca uma pomada sobre a pele, ela demora já um pouquinho mais para se dissolver. Então, de acordo com a temperatura, quanto maior for a temperatura, mais fácil vai ser que essa pomada se dissolva sobre a nossa pele. Quando essa pomada ela não for aditivada, ou seja, quando ela não tiver, né, nenhum tipo de princípio ativo, ela pode ser empregada como um emoliente, tá? Que ela vai amolecer ou ela vai suavizar algum tipo de irritação que está tendo na pele. Ou ela pode ter também uma função protetora, que vai proteger aquela pele que está danificada. Tem algumas pessoas, principalmente os idosos. Né? Os idosos, se você olhar bem, ele tem uma pele que é bem grossa, né? Essa pele, e às vezes você olha, parece que essa pele está escamando. Né? Por quê? Devido àquelas fissuras que tem na pele. Então, isso muitas vezes é próprio da idade, falta um pouquinho de hidratação sobre aquela pele, tá? Então, isso pode deixar aquela pele um pouquinho mais grossa. Então, eu posso ter uma pomada, tá? Que seja composta só por glicerina ou só pela vaselina,
tá? Que vai tentar amolecer um pouquinho aquela pele. E se a pele estiver muito irritada, né? Tem algumas peles que ficam bem vermelhas, principalmente com o sol, às vezes, ou é uma pele mesmo que a pele da pessoa já se irrita, né? Muito fácil. Tem uma certa irritabilidade, a pele da pessoa fica muito vermelha. Então, eu posso estar usando essas pomadas também para fazer para tentar, né, acalmar um pouquinho a irritação da pele, ou até mesmo proteger essa pele, tá? Que está um pouquinho danificada, que está com algum tipo de problema nessa pele. A composição da pomada, ela sempre tem mais de 50% de algum tipo de hidrocarboneto. O que a gente mais acaba utilizando é a vaselina. Ela pode ser utilizado também aquela cera, né, de abelha e o polietileno glicol, tá? São os componentes que são mais utilizados para fazer a pomada. E ela tem cerca de 20% ou até menos de água. Então, o que a gente pode observar aqui? Que a composição da pomada, ela é formada mais por gordura. Ou seja, a pomada, a tendência dela é ser uma pomada mais oleosa. Tá? Como ela é mais oleosa, por isso que ela é mais difícil de ser absorvida pela pele. Vamos pegar um exemplo clássico de uma pomada que é o hipogloss. Né? Hipogloss, quem tem filho, com certeza já usou o hipogloss. E quem usou o hipogloss sabe, né, a maravilha que ele é. Então, ele protege muito bem a pele, ele forma uma barreira, na verdade, né? Porque você coloca ele, você pode esfregar, esfregar, esfregar sobre a pele, que sempre vai ficar aquela camadinha branca. Por quê? Porque a concentração dele de gordura é muito grande e a gordura, ela não consegue passar com facilidade pela nossa pele, tá? Que é uma barreira. Então, a tendência das pomadas é que elas fiquem mais tempo sobre a pele, tá? Porque ela vai proteger a pele. E o hipogloss, né? Depois você dá banho muitas vezes na criança, você passa um algodãozinho com água e parece que aquele hipogloss não sai, muitas vezes, né? Depende da quantidade que a gente passa. Isso se deve à presença da gordura, tá? A presença da vaselina, da cera, do polietileno glicol, né, que deixa a substância pomada muito mais oleosa. Então, as pomadas, elas são viscosas, elas são untuosas, né? Você percebe o óleo. Tanto é que quando você coloca uma pomada na mão, você tenta lavar aquela pomada, você lava, 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 e dá a impressão que aquela pomada não sai, né? Porque ela deixa a pele bem oleosa mesmo. Ela é emoliente, porque ela né, protege a pele, e ela tem um aspecto homogêneo. Então, você olha, dependendo da cor da pomada, você vê ela toda branquinha, né? Você não vê partículas dissolvidas no meio. As pomadas não são irritantes ou não é para ser irritante, né? Se alguma pomada irritar a pele de alguma pessoa, isso quer dizer que a pessoa ela deve ter alergia, né, a algum componente que está naquela fórmula. Elas possuem um baixo custo, né, essas pomadas, e dependendo da fórmula, dependendo dos componentes, né, da concentração do óleo, da gordura que tem dentro dessa formulação, elas apresentam pouca espalhabilidade. Faltou um A aqui, tá? Espalhabilidade. O que é isso? Ela é difícil de espalhar, tá? Você espalha, 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 mas a tendência dela é ficar com essas partes branquinhas que a gente tá vendo aqui na foto. Tem algumas pessoas, né, alguns clientes, alguns pacientes que não gostam da pomada, justamente devido a esse efeito de oleosidade que ela tem. E a difícil remoção sobre a pele também.
tá? Dependendo de onde a pessoa vai utilizar a pomada, se ela vai precisar trabalhar alguma coisa, ela não quer passar a pomada, né? Por quê? Porque aquela pomada, ela vai passar e todo mundo vai ver, né? Que ela passou a pomada, vai deixar a pele bem mais oleosa também. E aquilo que a gente falou, né? É difícil de você tirar, muitas vezes, a pomada. Quem usa hipogloss sabe, né? Você passa, você passa algodão, você lava com um sabonete e não sai, tá? É difícil de sair. As pomadas, ela apresentam uma atividade oclusiva. O que é essa atividade oclusiva? Ela tampa os poros da pele, tá? E não deixa que seja eliminado nada da pele. Então, até a transpiração. Quando você tá com uma pomada, essa transpiração acaba sendo, a transpiração através da pele acaba ficando prejudicada, tá? Então, pessoas que têm pele oleosa já, por exemplo, né, principalmente aqui na região do rosto, pode passar uma pomada no rosto? Não pode passar pomada no rosto. Por quê? A pomada é oleosa, o rosto da pessoa já é oleoso. Então, a pomada vai deixar o rosto da pessoa mais oleoso do que é ainda. E ele, como devido a essa capacidade oclusiva, o que acontece? Ela vai tampar todos os poros do rosto da pessoa. Então, toda substância que está presente no rosto e que quer sair através, né, dos poros, a gente não consegue enxergar muitas vezes, mas a gente tem substâncias que são eliminadas, não só a transpiração, mas nós temos substâncias que são eliminadas também através desses poros, né, através da nossa pele, né, do nosso corpo e através do nosso rosto também. Aí o que vai acontecer? Ele tampa todos os poros, essas substâncias, né, não saem da pele. Então, vai favorecer ainda mais o aparecimento de acne, tá? Deixando a pele mais oleosa da pessoa ainda. Então, quem tem a pele muito oleosa, o ideal não é usar as pomadas. Pode usar a pomada, muitas vezes, na região da mão, do braço, que não é tão oleoso. Mas o rosto, que é uma das regiões mais oleosas que nós temos no nosso corpo, deve-se evitar o uso dessas pomadas. Então, a maior parte dos ativos, né, e dos adjuvantes líquidos, eles são de difícil incorporação na pomada, tá? A pomada eu consigo incorporar muitos princípios ativos que já são oleosos, tá? Alguma coisa que eu queira incorporar que é líquido, tá? É mais difícil, né? Porque o líquido normalmente ele tem mais solubilidade com a água, tá? Então é mais difícil de incorporar nessa formulação da pomada. Opa, de novo. Vamos voltar. Bom, então nós temos dois tipos de pomadas, tá? Nós temos as pomadas que são mais gordurosas e temos as pomadas que são essas hidrofílicas, tá? As pomadas gordurosas, elas são indicadas principalmente para dermatoses crônicas, tá? As dermatoses, elas vão deixar a pele bem avermelhada. Opa, pronto. Então, essas dermatoses, ela vai deixar a pele bem avermelhada. Então, por que eu quero a pomada? Porque essas pomadas, né, que são mais gordurosas, elas vão fazer uma barreira realmente e não vai ter penetração sobre a pele. Ela não vai conseguir atingir a corrente sanguínea, por exemplo. O efeito dela principal será sobre a pele. E aí, exatamente isso que nós queremos no caso. Eu não quero absorção, eu quero que a pomada fique atuando nessas regiões aqui vermelhas da pessoa, que é onde está realmente o problema dela. Então, na manipulação, vão ser utilizados recipientes
que, ao serem aplicados sobre a pele, eles vão causar um efeito oclusivo, ou seja, ele vai tampar, né? Esses recipientes vão tampar os poros e não vão deixar com que a pomada ela tenha uma absorção. Então, vai reduzir, né, de certa forma, a perda da umidade e vai resultar na embebição da pele pela água, tá? Vai ajudar aqui a hidratar mais essa pele, tá? Por quê? Porque a água não vai conseguir sair, né? Não vai ter transpiração da pele. E o que eu preciso nessa pele, ela é a hidratação dessa pele. Eu preciso deixar essa pele hidratada. Eu preciso deixar essa pele com bastante água. E a pomada, né, na parte superior, vai proteger a pele também. Então, eu estou protegendo a pele e estou deixando essa pele hidratada. E isso tudo vai facilitar para que esse quadro, né, de dermatose ou outro problema que a pessoa tenha, vai facilitar para que haja uma melhora nesse quadro. Nas pomadas, então, a gente pode fazer a incorporação de ativos que são lipossolúveis, tá? Que são ativos que vão ser solúveis na gordura, que é a vitamina D, tá? A vitamina E, que vão ser utilizadas principalmente nas pomadas de assadura, tá? A pomada de assadura, se você olhar na composição dela, ela é muito rica, né? Pode ter algumas que tem o óleo de amêndoa, tá? E a maior parte delas vai ter vitamina D e a vitamina E, tá? Que vão ajudar a proteger mais a pele também. E nessas pomadas que são mais gordurosas, eu posso ter a neomicina e a bacitracina, que são antibióticos que vão tratar algum tipo de infecção na pele. Por quê? Porque se a pessoa tem uma infecção na pele, eu não quero que essa pomada seja absorvida. Se eu quiser uma ação sistêmica, né? Se eu quiser que o medicamento vá para as vias, para a corrente sanguínea, eu posso usar medicamento por via oral. Uma cápsula, um comprimido ou um xarope. Nesse caso, né, de uma infecção na pele, eu quero que a pomada fique na pele da pessoa. Eu não quero que essa pomada tenha uma absorção. Por isso, né, que a neomicina e a bacitracina, elas são pomadas, né, tipo o nebacetim. O nebacetim também, né, você vai passar na pele e você percebe que ela é muito oleosa. Ela é difícil de espalhar sobre a pele. Tá? Por quê? Porque eu quero que ela fique na pele mesmo, eu quero que ela crie uma barreira, né, de proteção na pele e cure aquela infecção que a pessoa tem na pele. Por isso que quando a gente coloca alguma coisa, né, algum princípio ativo numa base muito gordurosa, tá? Por exemplo, uma base que seja muito rica em gordura, a vaselina, por exemplo, eu quero que aquela pomada fique sobre a pele. O que é interessante quando a gente vai usar uma pomada é exatamente essa, tá? O efeito da pomada, ele é sobre a pele da pessoa. Então, na pele da pessoa tem algum problema, tem alguma dificuldade, que eu vou querer solucionar o problema naquele local. Além das pomadas gordurosas, nós temos as pomadas hidrofílicas também, tá? Essas pomadas hidrofílicas, elas são usadas para manipulação de alguns ativos que são hidrossolúveis, principalmente, tá? Como, por exemplo, o ácido salicílico e a ureia. Né? Quando nós vamos passar o ácido salicílico e a ureia, a gente já percebe que ela é um pouquinho mais fácil de espalhar sobre a pele do que a pomada gordurosa. Mas mesmo assim, ela vai ser absorvida? Não. Por quê? Porque eu quero o efeito sobre aquele local. Tá? Por exemplo, ácido salicílico e a ureia são pomadas que vão ser utilizadas principalmente nos pés, onde eu tenho aquela região, né, com os pés mais danificados, tá? Que tem uma camada grossa no pé, né?
principalmente na região do calcanhar. Ou tem algumas pessoas também que até embaixo do dedo, né, dos dedos dos pés, ou na planta dos pés, ela tem uma camada mais grossa de células, né, que na verdade essa parte branca aqui mais grossa, o que que é? São células mortas que não saíram, que ficaram depositadas aqui. E, ao contrário, né, muitas vezes do que a gente pensa, o que que acontece? Tem gente que passa, né, vamos passar as lixas nos pés. A lixa no pé ajuda? Dá uma sensação falsa que ajuda, né? Por quê? Porque na hora que você está passando a lixa, você está vendo, né, um monte de células que estão saindo, né? Você está tirando as células que estão mortas de lá. Mas você está resolvendo o problema? Não, né? Você está tirando só aquela parte que está um pouquinho mais grossa, mas vai continuar tendo o mesmo problema. Então, às vezes, a gente precisa dessas pomadas para estar passando no pé, né? Para estar auxiliando na melhora desse quadro, tá? E eliminar realmente o problema que se tem. Aqui, nós temos um exemplo, né, de uma formulação para pomada de pomadas, né, para rachaduras nos pés, que tem na composição dela o ácido salicílico e a ureia, né, que são os princípios ativos, a vaselina líquida e a pomada base, né, da lanovaselina. Essa pomada base, nós vamos aprender a fazer também, tá? Se eu tiver essa pomada base, eu consigo fazer qualquer outro tipo de pomada, desde que, né, o princípio ativo, ele consiga solubilizar nessa lanovaselina, tá? Então, se a gente já tem essa base de pomada pronta, só faz a adição dos componentes, que aqui no caso seria o ácido salicílico e a ureia. Quando a gente vai no laboratório, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai fazer a base da pomada e depois a gente faz a incorporação dos ativos. Um outro exemplo que nós temos também, tá? É uma pomada para contusão, né? Quando a gente tem aquelas dor muscular, quem faz muito uso, né, dessas pomadas são os jogadores, né, de futebol, né? Passa muito no joelho, passa muito na coxa, né? Onde tem mais as dores musculares. Pessoas que também têm, né, muitas vezes dor nas costas, por tensão nervosa, fica muito no computador, também acaba utilizando bastante essas pomadas. Temos aqui de novo, né, a base, né, a pomada base da lanovaselina, onde vai ser acrescentado a cânfora, o mentol e o extrato glicólico de camomila. Tá? Então, isso tudo é o que vai ajudar. A cânfora e o mentol, eles são, né, os ativos e eles têm o efeito anti-inflamatório e anestésico, que é provocado pela própria cânfora e pelo próprio mentol. E quando você vai passar, você sente aquele cheirinho, né, mais fortinho, né, da cânfora e do mentol. Isso ajuda no efeito anestésico. E a camomila, que ela é um calmante e ajuda também a fazer a retirada da dor. E a pasta, né? O que vem a ser uma pasta? O exemplo mais conhecido que nós temos de pasta é a pasta d'água. Essa pasta d'água, ela é uma preparação semissólida, né? Sempre de uso externo, e vai conter de 25 a 60% de material sólido disperso. Então, a pomada, a pasta, quando você olha na pasta, ela não é simplesmente, né, um semissólido, né? Tudo que você olha é homogêneo, tá? Não, a pasta, ela vai ter uma parte de um sólido que vai ficar disperso dentro daquela outra parte, né? Que não é líquida, mas ela é um pouco mais pastosa, tá? Então,
Pode ser que ela tenha mais sólido disperso ou menos sólido disperso. Aí vai depender muito também do qual é o uso que você vai fazer dessa pasta. Depende muito também do laboratório, tá? Da fórmula que está sendo utilizada. A pasta, ela é um pouquinho mais firme, ela é espessa do que a pomada, mas ela tem menos gordura do que a pomada. Ou seja, a pasta você consegue espalhar ela na pele e não vai deixar a pele tão gordurosa como a pomada, tá? Uma das indicações da pasta d'água também, né, que o pessoal fala, antes utilizava muito para catapora, né? Quem tinha catapora coçava muito, passava a pasta d'água onde tinha aquelas manchinhas, né, da catapora para ajudar a tirar a coceira. Hoje em dia a pasta d'água está sendo muito utilizada também para o tratamento da acne. Tá? Então, dependendo você pode colocar lá os sólidos, tá? Dispersos que tem essa característica, né? Para tratamento da acne. Vamos fazer também uma pasta d'água, né? No laboratório. O que vai na pasta d'água? A pasta d'água é o óxido de zinco, vai o talco farmacêutico, vai a glicerina, metilparabeno, o álcool e também a água. Então, esses aqui são os componentes da pasta d'água, tá? A pasta d'água, ela tem uma função antisséptica, secativa e cicatrizante também. Por isso que eu utilizava bastante, né, na catapora, para não deixar aquelas marquinhas na pele. Ela ajudava a secar, né, aquelas marquinhas que ficavam na pele quando a pessoa tinha a catapora. E além da pasta d'água, nós podemos ter também a pasta d'água mentolada, que ela vai o mentol nela. Então, a base é a pasta d'água, tá? Então, a base dela é a pasta d'água normal, e nós podemos acrescentar o mentol. Aí o mentol vai dissolver no álcool e depois vai ser incorporado na pasta d'água, tá? É uma outra também variação da pasta d'água. Falando agora um pouquinho sobre a emulsão. Tá? A emulsão é uma fórmula, é uma apresentação, né, farmacêutica muito utilizada também, tá? É a emulsão. A maior parte dos produtos que nós vimos no mercado hoje em dia, ele é uma emulsão. Mas o que é uma emulsão? A emulsão, ela é uma preparação semissólida, ela tem 2 ou mais líquidos, e esses líquidos, eles são immiscíveis, ou seja, são líquidos que não se misturam, tá? Como tá aqui, por exemplo, aqui a fotinho aqui do lado, tá? Eu tenho o óleo e a água, tá? Óleo e a água são 2 líquidos immiscíveis, são 2 líquidos que não vão se misturar. A água vai ficar na parte de baixo e o óleo vai ficar na parte de cima. Eu posso até pegar uma colher, tentar mexer, né? Vai dar a sensação que deu uma incorporada, mas quando ele para, o que acontece? Já começa a separação das fases, tá? Da fase aquosa e da fase oleosa. Só que na emulsão, para que não tenha essa separação de fases, o que nós fazemos? Colocamos um agente emulsificante. Então, quando a gente coloca esse agente emulsificante e a gente agita, o que nós vamos ter? Uma emulsão. Tá? No laboratório, quando a gente estiver fazendo, a gente vai perceber bastante isso daí. Toda emulsão, ela é formada por uma parte à base de água e por uma parte à base de óleo.
Quando a gente acrescenta essas duas partes juntas, a gente percebe que não tem a incorporação, tá? Um não se incorpora no outro, ocorre a separação das fases. Aí nós vamos colocar um agente emulsificante. Quando a gente coloca aquele agente emulsificante e a gente começa a mexer aquela formulação, o que a gente percebe? Que ele forma ele fica, né, uma substância cremosa, tá? E mais leitosa. Então, essa emulsão, sempre quando for preparada, deve ser compatível com o ativo, tá? O ativo, ele tem que se incorporar naquela emulsão para que ele possa ter um efeito. E essa emulsão também deve ser compatível com o local de aplicação. E como normalmente essa emulsão ela vai ser aplicada sobre a pele, ela tem que ser agradável ao toque pelo usuário. E tem algumas emulsões também que vai beber. Agora imagina você beber alguma coisa com gosto de óleo, né? É horrível. Tá? Por isso que essas emulsões também que são utilizadas, né, utilizadas por via oral, a maior parte delas, para se tornar mais agradável, tá, para a pessoa que está utilizando, sempre são colocados alguns aromatizantes, flavorizantes, algum tipo de edulcorante junto, tá, para que fique mais agradável, não fique aquele gosto de óleo, né, que a pessoa engula aquele gosto, né, de óleo, sinta aquele gosto de óleo na boca. Então, as emulsões, elas podem ser divididas em cremes, loções e leites também. O que vai variar para uma emulsão ser considerada um creme, uma loção ou um leite? É a quantidade de cera utilizada, ou seja, é a quantidade do óleo que vai ser utilizado. Se eu utilizar uma quantidade maior, né, de uma base oleosa, eu vou ter um creme, tá? O creme, ele é mais viscoso, ele é mais grossinho. Se eu colocar menos óleo, eu vou ter uma substância que vai se tornar mais líquida, que vai ser o leite. Por exemplo, eu tenho um creme hidratante, uma loção hidratante e um leite hidratante, tá? Para deixar um pouquinho mais claro para vocês. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. E a emulsão, então, ela pode ser tanto para uso interno como para uso externo. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de soluções de uso interno ou externo. Tem a emulsão Scott, que ela é utilizada para via interna, tá? Olha lá, ó, saborzinho de morango. Por quê? Para disfarçar um pouquinho o sabor de óleo que ela tem. O agarol, né? O agarol também ele é uma emulsão, tá? São utilizadas, né, principalmente para quem tem intestino muito preso. E o Lufital, né? O Lufital, gotas, né? Mas muitas vezes a gente vê, nossa, mas o Lufital ele é grosso, né? Ele é viscoso, o Lufital, né? O Lufital ele não é considerado uma solução, como a maior parte das gotas são. O Lufital ele é considerado uma emulsão, tá? Por isso que ele é mais grossinho. Então, no Lufital eu tenho uma parte oleosa, tenho uma parte que é aquosa. E a gente vai precisar do agente emulsificante para que fique uma substância homogênea, tá? E tem também as substâncias que são para uso cosmético, né? Que tem a emulsão cosmética, tá? Que são aqueles produtos que vão ser utilizados principalmente como hidratantes. Falando um pouquinho agora sobre o creme, tá? O creme, eles são preparações produzidas, então, para a veiculação de ativos, né? Tanto farmacêutico como cosméticos. Então, eu posso utilizar
Um creme é para uso cosmético, que eu só vou fazer a hidratação da pele, por exemplo, tá? Ou eu posso ter um creme que tem alguma finalidade terapêutica, tá? Por exemplo, se eu colocar junto em um creme, né, numa base com um creme, a hidrocortisona, eu vou ter um creme que eu posso estar utilizando para uma inflamação. Tá? Por exemplo, eu tô com uma inflamação no joelho, então eu posso usar um creme com hidrocortisona, fazer massagem no joelho, que vai ajudar a aliviar essa inflamação. Um creme com hidroquinona vai ser utilizado como o antimanchas. Se não tiver a incorporação de nenhum princípio ativo, ele vai ser apenas um hidratante, tá? Um hidratante corporal, algum creme para fazer massagem, por exemplo, tá? Sem nenhum componente, sem nenhum princípio ativo. E lembrando sempre, né, a concentração oleosa do creme, ele é maior do que a concentração, né, oleosa, a concentração da base oleosa, ele vai ser um pouquinho maior do que de uma loção, por exemplo. Só que vai ser maior do que uma loção e vai ser menor do que uma pomada. Então, qual é a grande diferença da pomada e do creme? A pomada, ela tem uma quantidade muito grande, né, de alguma parte oleosa e uma parte menor de alguma substância aquosa. O creme, a base dele, tá? Eu vou ter uma substância oleosa, só que a concentração não vai ser tão grande como a pomada. Por isso que o creme, ele não é tão espesso como a pomada, tá? O creme, ele é mais macio que a pomada e eu consigo espalhar o creme sobre a pele mais fácil do que a pomada. Aqui nós temos um exemplo, então, né, de um creme fitoterápico de camomila e própolis, que vai ser utilizado, né, para passar no rosto ou no corpo, tá? Esse creme eu posso utilizar para pessoas que têm espinha, se bem que não é muito recomendado por ele ser um creme, né? Ele tem uma quantidade um pouco maior da base oleosa, tá? Mas eu posso estar utilizando para aplicar tanto no rosto como no corpo, que vai ter uma ação calmante, clareadora, cicatrizante e antibacteriana também. Então, qual vai ser a composição dele? A base dele vai ser o creme Lanete. Eu vou colocar o extrato glicólico de camomila, né, que vai ser o ativo. Ele é um calmante e é clareador também, tá? A camomila ajuda a clarear a pele. E eu vou ter também aqui a tintura mãe de própolis, que tem um outro ativo que é cicatrizante e um antibacteriano nessa formulação. E eu vou colocar a essência, tá? Por quê? Porque às vezes vai ficar uma briga, né? Do cheirinho da camomila, do cheirinho da própolis, e não vai ficar um cheiro muito claro. Então, eu posso colocar uma essência aqui. A essência pode puxar um pouquinho para camomila ou pode puxar para o própolis, né? De acordo com a preferência da pessoa. Eu tenho aqui, olha, o outro creme, né? Eu tenho, vocês viram que tem a pomada, né? De ureia com ácido salicílico e tem também um creme de ureia com ácido salicílico. Então, quando eu não vou querer nada de absorção, eu vou usar a pomada. Quando eu quiser alguma coisa que eu consiga espalhar um pouquinho mais fácil, né? Se o caso estiver muito grave, eu vou para uma pomada. Se aquela rachadura no pé estiver muito grave, eu vou para a pomada. Se
não tiver tão grave desse jeito, né? Não tiver tão grave, eu consigo usar o creme que ele vai se espalhar um pouco melhor também sobre a pele. E o que vai ser utilizado? O creme base Laneige, né? Mais uma vez tá aqui, então a gente vai aprender a fazer esse creme base Laneige e depois que esse creme base Laneige estiver pronto, nós vamos incorporar os outros ativos, tá? Daí nós vamos incorporar a ureia, o ácido salicílico, o propileno glicol e uma essência para deixar o cheirinho, né, do creme. Aí a essência vai, né, do cheiro que a pessoa gostar e a quantidade da essência, a quantidade de gotas, é se a pessoa quer um cheirinho mais suave, vai colocar menos gotas. Se ela quiser um cheirinho mais forte, ela pode colocar uma quantidade um pouco maior de gotas. E a loção? A loção, ela é uma composição também de água e óleo. Só que a concentração dela de óleo, ela é bem menor do que da pomada e bem menor do que o creme. Então, a loção, ela é um pouquinho mais fácil de você passar na pele também e não ficar aquelas manchas brancas sobre a pele. Ela é uma emulsão fluida, tá? Então, ela é um pouquinho mais líquida, né? Se você coloca sobre a pele, a pomada, se você coloca sobre a pele, a tendência dela é ficar sobre o local que você colocou. A loção, se você coloca, ela até escorre um pouquinho, tá? Por quê? Porque ela é mais líquida, então ela consegue até escorrer. E ela se espalha melhor sobre a pele. Então, ela não deixa aquela sensação daquela pele engordurada. Sabe aquela pele que fica, que você sente assim que tá muito oleosa, né? Você sente a pele, né, oleosa. Então dá uma sensação às vezes ruim. Com a loção você não sente isso. As indicações principais, né, para uma loção é a manipulação de algum ativo que seja hidratante. Pode ser também como um protetor solar, tá? Ou um pós-sol. A formulação é semelhante ao creme, mas tem uma quantidade maior de água. Um exemplo que eu posso colocar como loção. Uma loção hidratante que tem a presença do óleo de amêndoas. Uma loção pós-sol. Sempre que tiver uma loção pós-sol, vai estar presente a alantoína e a calêndula, tá? Ou um ou o outro e às vezes os dois. Uma loção com vitamina A, com vitamina E, com elastina, com colágeno, com ácido hialurônico. O que ele vai fazer? Vai hidratar, vai dar mais elasticidade sobre a pele, devido à presença. A hidratação fica por conta da vitamina A, da vitamina E e da própria loção, por ela ter um pouquinho de óleo. Elasticidade, devido à presença da elastina e do colágeno, e o ácido hialurônico se deve principalmente ao rejuvenescimento facial. Tá? O ácido hialurônico, a vitamina C, hoje em dia está muito comum utilizar, tá? Esses dois itens para rejuvenescimento facial. Se você olhar na formulação de dermocosméticos, né, para prevenção de rugas, tratamento de rugas, linhas de expressão, a maior parte dos dermocosméticos hoje em dia tem como, né, tem no princípio ativo o ácido hialurônico e tem o retinol e a vitamina C, tá? É o trio queridinho do momento, né, para fazer essa parte de dermocosméticos, tá? E são substâncias caras, né? Algumas vezes é um pouco carinho. Então, se você pegar alguns dermocosméticos, o que eles vão fazer? Eles vão ter todos esses componentes juntos, tá? Vitamina A, vitamina E, vai ter a vitamina C junto, vai ter a elastina, vai ter o colágeno, vai ter o ácido hialurônico e vai ter o retinol junto. A função principal, hidratação da pele,
tá? Que eu preciso deixar minha pele hidratada, porque se minha pele estiver hidratada, vai ser mais fácil que os outros componentes, eles consigam atingir as camadas mais inferiores da nossa pele, a derme e a hipoderme. Vai ajudar no processo de elasticidade, né? Esses componentes vão dar mais elasticidade para a pele, a elastina e o colágeno, e rejuvenescimento facial vai ajudar o ácido hialurônico e o retinol nessa parte. Se tiverem curiosidade para ir numa farmácia ver dermocosméticos, dá uma olhadinha nessa parte, né, de rejuvenescimento facial. São um dos itens que são mais vendidos na farmácia. Não são itens baratos, né, mas são os itens mais vendidos dentro de uma farmácia. E são vendidos normalmente, né, em conjunto, né, são vários itens. Um para o dia, um para a noite, que daí o do dia tem um protetor solar. À noite tem uma quantidade maior do ácido, né? Que durante o dia o ácido, devido à presença do sol, pode deixar a pele irritada, deixar a pele vermelha. Vai ter também alguma substância, algum gel de limpeza, né? Um tonificante para a pele. Então, normalmente eles são vendidos, né, em conjuntos. Então, aqui tem um exemplo, né, de creme fotoprotetor, a 15%, 15, né, o fator de protetor solar é 15, que a base vai ser a base Lanete, né, mais uma vez, e eu vou acrescentar, né, o filtro UVA, UVB hidrossolúvel na porcentagem de 15%. Se fosse um fator protetor solar 30, esse filtro seria na concentração de 30%. Se fosse um fator de protetor solar 60, ele seria a concentração de 60%. Vai ter junto o óxido de zinco, a vaselina, a glicerina e o creme base Lanete, tá? Então, esse creme, ele vai ser fácil de espalhar, né, sobre a pele, tá? Ele vai ser bem mais fácil de espalhar sobre a pele, só que como ele é um fotoprotetor, eu não posso deixar que ele seja absorvido pela pele, porque se ele for absorvido pela pele, não vai proteger em nada, tá? Por isso, então, que ele tem uma base aquosa e tem a base oleosa, né? Que além do creme Lanete, eu tenho também aqui a vaselina. Então, tudo para ajudar na fixação desse creme sobre a pele. E o leite, tá? O leite, ele é uma forma farmacêutica, emulsionada, tem um aspecto semissólido e ele tem baixa viscosidade. Então, o leite, né, se você colocar, né, na mão, o que que você percebe? Que ele é bem mais líquido do que os outros componentes, tá? A função dele principal, ele é utilizado como hidratante, nos demaquilantes e os tonificantes também, eles são a base de leite, tá? A forma farmacêutica dele, né, é um leite, tá? Que ele é mais líquido. Agora vem aqui uma coisa, uma informação, né, que eu acho que é interessante. E tem muita gente, às vezes, quando a gente está trabalhando numa farmácia e tal, as pessoas perguntam, né? Até a gente muitas vezes fica na dúvida, né? Por que tem tantos tipos de hidratantes diferentes assim? Então, a diferença, né? Qual é a diferença entre o creme, a loção e o leite hidratante? Então, por que eu tenho creme hidratante? Por que eu tenho loção hidratante? E por que eu tenho leite hidratante? E tem algumas indústrias de cosméticos também que fazem a pomada hidratante, tá? Por quê? A pomada hidratante, como a gente viu, a pomada, a concentração dela, a concentração maior que ela tem é oleosa, tá? Ela tem muita gordura na formulação dela e tem menos água. Então, onde que eu vou usar essa pomada hidratante? Essa pomada hidratante eu posso usar na mão,
tá? Quando eu quero deixar a mão macia, eu posso pegar essa pomada, passar na mão. Eu posso passar essa pomada nos pés. Eu posso passar a pomada no cotovelo. Porque o cotovelo da gente, se a gente for ver, sempre tem aquelas manchinhas branquinhas, né, no cotovelo. Por quê? Porque é um lugar que fica super ressecado, né? O joelho também é outro local que fica muito ressecado, que às vezes são locais, na verdade, que a gente não para para ver, muitas vezes. Mas se você parar para ver, você vai ver algumas vezes, assim, alguns risquinhos branquinhos, tá? Por quê? Indica que não está bem hidratado esse local. Ele está ressecado. Então, essa pomada, ela vai ajudar. Principalmente, então, nos pés, tá? Nas mãos, eu posso estar utilizando essas pomadas. Joelho e cotovelo, eu posso estar utilizando a pomada, que a concentração maior dela é óleo. Mas agora, né, se alguém perguntar, o que eu devo usar? Um creme, uma loção ou um leite hidratante? O que é melhor? Então, depende muito da pele da pessoa, né? Depende muito do que a pessoa está querendo. O creme hidratante. O creme, se a gente for ver, dos três, ele é mais grossinho. Por quê? Porque ele tem uma quantidade maior de óleo, tá? Do que a loção e do que o leite. Então, a absorção do creme, ela vai ser um pouquinho mais demorada. Então, para a pessoa que tem a pele muito seca, o que é melhor? O creme hidratante. Se é uma pessoa idosa, ou se é uma pessoa jovem mesmo, que tem a pele extremamente seca, que você olha sobre a pele da pessoa, dá a impressão que a pele está quebradiça, sabe quando você olha e tem aqueles risquinhos sobre a pele da pessoa? Né? Parece até um mapa, né? Às vezes. Você olha assim, tem um monte de risquinho branquinho assim na pele da pessoa. É uma pele que a gente fala que é uma pele que ela é toda, como ela é muito seca, dá a impressão que a pele está quebrando, dá a impressão que a pele está se rompendo, tá? Então, o que é o ideal para essa pele? Quanto mais óleo, melhor. Por quê? Porque daí a pessoa vai passar, né, aquele produto e a tendência dele é ficar mais tempo sobre a pele da pessoa, que a absorção vai ser bem mais demorada. E eu posso colocar também o creme nas partes do corpo que é mais ressecada, né? Que a gente estava falando naquela hora: joelho, cotovelo e os pés. E a loção hidratante. A loção hidratante, a parte dela oleosa, se a gente comparar, ela vai ser menor do que o creme, tá? A loção, ela fica entre o creme e entre o leite, tá? A loção, ela vai ser mais líquida do que o creme. A absorção dela é um pouco mais rápida do que o creme e ela vai poder ser utilizada no corpo todo. Eu posso utilizar quem tem para qualquer tipo de pele, seja uma pele oleosa, seja uma pele normal, pele seca, tá? Pode estar utilizando uma loção, tá? Pode estar utilizando tranquila essa loção. E ela vai ser ideal para dias quentes, né? Quando tá muito quente. A loção é a melhor escolha que tem. Por quê? Porque a absorção dela vai ser boa, tá? A absorção dela, ela não vai ficar muito tempo sobre a pele, não vai deixar a pele grudenta, aquela pele que você fica, dá a sensação de uma pele pegajosa, sabe? Que tá tudo oleosa como o hidratante, tá? Então, se você não sabe, se você tem dúvida e você vê que a pele da pessoa não é tão seca, se a pele da pessoa for seca, a melhor coisa, vai para o creme hidratante. Se a pessoa tem uma pele normal, tá? Oleosa, pode estar fazendo o uso da loção hidratante. Se tiver dia muito quente, vai para a loção hidratante também, que a absorção dela é um pouquinho mais rápida e a pele da pessoa vai ficar hidratada, tá? E o leite hidratante? O leite hidratante, ele é o menos consistente de todos, tá? Ele vai ser bem mais líquido do que os outros. A absorção dele é alta
e rápida, tá? Então, ele vai ter a absorção dele é muito rápida. Você passou, espalhou um pouquinho, ele já absorveu. Ele é bem indicado para as pessoas, sabe quando você sai de casa, você toma um banho, você quer sair de casa correndo, né? Esse leite hidratante é o melhor que tem, tá? Porque daí você coloca uma roupa, como ele tem absorção muito rápida, dependendo do que você coloca, dá a impressão que a roupa tá grudando sobre a pele, tá? Com o leite hidratante não vai ter essa sensação. Pode ser usado no corpo todo, pode ser utilizado cotovelo, joelho e pés? Pode, só que não vai ter ação hidratante, né? Como eles são muito ressecados, não vai dar aquela sensação hidratante. Lógico, é melhor passar o leite do que não passar nada. Mas se você quiser, né, tirar aquele efeito ressecado, tirar aquelas partinhas brancas, é melhor ir para o creme nesses lugares, tá? E se a pessoa quiser tomar um banho, passar alguma coisa rapidinho, sair de casa, sem ter aquela sensação de coisa grudando, o leite é o melhor, porque ele é bem mais rápido a absorção dele do que os outros. Ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Opa. Depois a gente vai começar a falar sobre o gel, tá? Mas daí o gel eu vou deixar para a gente falar um pouquinho amanhã, né, sobre ele. Daí a gente dá continuidade sobre essa parte das formulações semissólidas. Tudo bem?